Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Jana. Bom dia, Charlie. Tudo Tudo certo? bem? Tudo Pessoal, sejam, certo. sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Skill. A gente, para quem está aqui a primeira vez, o Conexão Skill é um evento que acontece todo mês. A gente sempre traz temas que são super relevantes e hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho de ESG, né? Para quem não conhece a Skill, né? A Skill é uma plataforma de recrutamento e seleção com inteligência artificial que ajuda aí o pessoal da RH a fazer o seu processo de recrutamento e seleção de maneira mais organizada, mais ágil, que consegue ter resultados aí de maneira que a equipe consiga se liberar, né? A gente trabalha muito forte na questão de usabilidade para ter produtividade na equipe de RH, tá? Eu sou o Charlie, eu sou o executivo da Skill, né? Sou o diretor executivo e eu sou uma pessoa que trafega entre as áreas de gestão, RH e tecnologia, né? Então, a gente tem bastante coisa para contribuir aqui e a Jana também é uma pessoa que tem uma bagagem muito legal nessa área uh, do próprio ESG, da consultoria, do escutar o cliente, que é o que acaba sendo, pessoas, né? O nosso dia a dia, quando a gente trabalha na área do RH e como empreendedor, né? Então, vai ser uma experiência bem legal aí. Hoje o nosso assunto vai ser o ESG. Para quem está chegando de paraquedas e ainda não sabe, o ESG ele está relacionado a essas questões ambientais, sociais e de governança nas empresas, e o que aconteceu na prática é que esses assuntos acabaram pegando um viés para o RH. Muitas empresas estão envolvendo seus analistas, seus gestores de RH nesse processo do ESG, né, para capitanearem ou fazerem parte dos grupos multidisciplinares, e a gente trouxe essa temática voltada um pouco para o lado do RH. Né? Então, essa é a nossa abordagem de hoje. É importante que vocês entendam que a gente vai é para ser uma conversa, a Jana vai fazer uma exposição, depois a gente vai abrir a conversa, perguntas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a qualquer momento, podem postar no chat, tá? É importante isso, porque quando a gente traz as perguntas do público, a gente consegue alinhar o conteúdo, tanto meu quanto da Jana, para a realidade de vocês, e isso que é importante. O Conexão é isso, é a gente poder estar falando de coisas que acontecem de verdade, né? Não é só teoria, é o nosso dia a dia atuando na área de recursos humanos, e seja recrutamento e seleção, seja na gestão das nossas equipes, tá? O que for. Né? Então é importante ter essa visão. Né? Então, Jana, passa a palavra para a gente apresentar. Ok, Charlie, obrigada. Então, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui conversando, né? E é exatamente o que o Charlie trouxe. A gente tem o propósito aqui de fazer um bate-papo, porque esse é um assunto, né? É ainda novo, apesar dele já estar sendo falado há um bom tempo, né? A nível mundial, para que a gente possa entender um pouco mais, né, o que é o ESG na sua totalidade e entender qual é o papel do RH, né? Porque ele tem uma abrangência assim muito grande, né? Se a gente olhar superficialmente, talvez entenda, mas eu só vou atuar em tal pilar, mas na verdade é muito mais profundo do que isso. Então, a minha ideia justamente é trazer luz, né, sobre a temática como um todo, para que vocês possam também entender como levar isso para dentro da organização, né? E é muito interessante porque o primeiro item, né, é essa mudança de mentalidade. Então, é bem interessante, né? Até para a gente quebrar um pouco como olhar para o tema. Como o Charlie comentou, eu também ando aí pelas áreas, né? Sou da tecnologia da informação, e a própria tecnologia nos leva, né, à área de negócio, à área de execução, à área de cliente, e, e esses temas são emergentes, né? Então, principalmente esse pilar social, né, que provavelmente é o foco da maior parte de vocês aqui hoje,
é super importante e é ela que acaba nos trazendo, né, esse olhar para as outras áreas também. Porque se a gente for parar para pensar, esses 3 pilares, eles são baseados na pessoa, né, no humano. Então, não tem como a gente dissociar tudo isso. E nós, né, humanos, estamos inseridos num ecossistema e precisamos que ele esteja saudável para que a gente também possa estar saudável e continuar sobrevivendo, né? E as empresas é isso também, né? Então, por que essa mudança de mentalidade, né? Já vou começar a falar um pouquinho sobre o ESG. Justamente por isso, porque não são coisas separadas, né? Aí eu tenho a organização, eu tenho os colaboradores, eu tenho os fornecedores, eu tenho um sistema da onde a gente está trazendo, né? Muitas vezes as matérias-primas. Eu estou vivendo neste lugar. Então, a partir de agora, muito mais, né? Porque na verdade se vê isso dissociado, mas a partir de agora, muito mais a gente tem que entender que isso tudo está junto, né? E é uma cadeia única, então nós não podemos mais ver acionistas separados de fornecedores, separados de clientes, separados de nós colaboradores, né? Então, tudo que a gente for avaliar na organização, nós temos que entender esta cadeia do início ao fim, né? E eu vou trazer alguns termos que eles são bem falados, né? Quando a gente está olhando para ESG, que são importantes para a gente começar a ter essa escuta, né? E se familiarizar com isso. Então, quando eu estou olhando, né, toda esta cadeia, né, desde o acionista até o meu cliente, a gente está falando dos multi-stakeholders, né, que é justamente todo mundo que faz parte desse sistema, né. E a partir disso, nós precisamos enxergar o negócio de uma forma mais ampla, né, que é entender que eu preciso ter uma proposta de valor compartilhado, que eu tenho que criar um valor para a sociedade, só que nada disso é desconectado do lucro, né? Porque a gente ainda está falando sobre um capitalismo, mas a gente tem que começar a entender o que eu, como organização, estou fazendo, né? Que realmente eu estou levando um valor para a sociedade. E eu não estou, a partir do meu produto ou serviço, levando um valor e gerando outros problemas, né? Então, é essa a nossa ideia, né, de começar a mudar essa mentalidade, da gente começar a ampliar isso e entender qual que é o reflexo do que eu estou fazendo para todos estes interessados, né? E tem também um estudo que o Michael Potter ele está trazendo, que é justamente isso, é não dissociar o lucro, né? Porque às vezes a gente pensa, isso de propósito é algo muito conceitual, é utópico, né? Mas é justamente a gente entender como o meu negócio, né? E continua sendo um negócio onde eu preciso, né, ter o lucro, mas a partir disso eu começo a entender como eu posso fazer um pouco diferente, né? E tudo isso está muito ligado a gente ter os nossos recursos, né? O nosso capital, que é o humano, social e o ambiental também, sustentável, né? Saudável, para que a gente tenha e mantenha este ciclo, né? Então, por isso que o primeiro tema que eu abordo aqui com vocês é justamente isso, né? A gente mudar esta forma de pensar e perceber que eu preciso olhar desde o acionista até o meu cliente, né? Todas essas cadeias, mesmo que o fornecimento seja indireto, tudo isso tem que fazer parte do meu olhar, né? Não é uma coisa isolada, né, Jana? É importante, algumas pessoas falam que surgiu do nada o SG. Não, o SG já existia um monte de tempo, um monte de empresas já se preocupa com isso há muitos e muitos anos, só que começou a se tornar um padrão de mercado, né? É importante enxergar isso, porque acha, surgiu agora. Não, é um negócio que tem muitos e muitos anos, né? Não é mágica, pum, surgiu, né? Em realidade é isso, né? Exato, e eu vou aproveitar esse teu gancho, Charlie.
O ESG ele começou a ser elaborado em 2004, né? Então, foi num evento onde tinha lá o Banco Mundial, em parceria com o Pacto Global da ONU, né? Lá foram CEOs de instituições financeiras de 9 países, que são os mais representativos, né? E o secretário-geral daquele evento, ele fez uma provocação para esse grupo, né? Uma reflexão de como e onde eles estão investindo o dinheiro, né? Então, 2004, né? Então, lá já se tinham informações, né? E quando a gente falar do ambiental, eu vou trazer aqui um pouquinho também, justamente para entender assim, como que eu integro esses fatores sociais, ambientais e de governança nesse mercado de capitais. Então, a partir disso, também se juntou toda aquela parte das questões climáticas, né, que já estavam bem latentes, com os Objetivos de Desenvolvimento, né, que são os ODS. Para quê? Para que tudo isso fosse unificado, e o grande propósito é o quê? A gente manter a nossa existência aqui nesse planeta, né? E tem um cientista que ele está muito focado nessa questão ambiental, onde ele fala o seguinte: se nós humanos, de alguma forma, né, a gente for extinto, o planeta ele vai se regenerar, como já aconteceu. Então, ele está trazendo muita luz sobre essa temática, né? Então, desde 2004, esse grupo, né, que faz esse grupo? Ele cria tendências, né? Então, eles já estão dizendo para os investidores, estamos com um conjunto de critérios que fala como as empresas estão na questão da sustentabilidade ambiental, né, social e de governança, justamente para que esses investimentos vão para essas empresas que já estão praticando ações, né? Então, não é intenções, são práticas, e essas práticas, elas precisam ser comprovadas, né? Então, a gente já tem um bom tempo que isso está sendo elaborado. Talvez aqui para nós isso está chegando um pouquinho depois, né? Mas não é novo, né? E nós conhecemos isso muito porque várias instituições, elas precisam atender, né, normas, legislações, principalmente na questão ambiental. Só que o assunto ele é muito mais amplo, né? Não é apenas seguir essas normas, né? Então a gente ainda está muito no reativo. Tenho que seguir uma norma para eu poder botar meu produto no mercado e às vezes até no mercado externo, né? Então é ampliar isso, tá? E, de novo, vou enfatizar muito que não é desconectar isso da estratégia, da questão financeira, né, da gestão da organização. É uma unificação de tudo isso, né? E se a gente for simplificar, para que as empresas continuem existindo, elas vão ter que estar inserindo isso tudo, né? Porque é sustentabilidade. E aí a gente entra um pouquinho nesse conceito. O que é sustentabilidade, né? Então, de uma forma simples, é não esgotar o capital ambiental, social e financeiro. Então, e capital é realmente isso, né? São os recursos que eu preciso para tudo isso. E eu tenho que buscar atender essas necessidades hoje, mas sem comprometer o futuro, né? Por quê? Porque a gente tem outras gerações que estão chegando. Então, se eu esgotar tudo isso agora, realmente eu não vou ter uma continuidade. E a gente leva isso para o negócio também, né? Como que a minha organização, né, está agindo, quais são as estratégias para que ela permaneça? Obviamente, todo mundo quer que a sua empresa permaneça, né? E amplie e crie, né? Muitas vezes, uma representatividade até fora do país. E a gente pode pensar assim, mas a minha empresa é muito pequena. Só que a tua empresa talvez seja prestadora de serviço ou de produto de outras organizações, e essas outras organizações vão estar praticando essas ações, e para ela dizer que ela pratica, ela vai ter que ter fornecedores alinhados a isso. Então,
é um caminho e eu não vejo que tem como ser diferente, inclusive porque na questão ambiental está muito forte a questão da redução, né, a descarbonização da economia. E isso já temos até metas, né? Era 2030 e foi para 2050, mas com metas, né? 2050 é zero, né? A gente chegar à emissão zero, mas 2030 a gente já tem metas de redução. Então, até por isso, né? Não vai voltar. Isso cada vez mais vai ser exigido, né? Então, a gente estar inserido e nas nossas atividades diárias, dentro e fora da organização, passa a ser agora, isso tá incluído, não está mais dissociado, né? Charlie, se tiver perguntas ali no chat, tu me dá um toque, pode ser? Pode deixar. Maravilha. Bom, de tudo isso, a gente entra, sim, lá nos pilares, né? Mas nós temos que sempre entender o seguinte, bom, qual é o impacto que a minha organização, né, tem internamente, né? Porque quando a gente está falando da organização, ela tem um impacto dentro e ela tem um impacto fora, né? Então, essa análise de impacto, ela é bem importante, né? Eu entender também quais são as dependências que a minha organização tem. Do que eu dependo, né? Eu dependo exclusivamente das pessoas que estão aqui ou eu dependo de uma cadeia de fornecedores? Esse olhar é super importante também, né? Entender quais são os riscos do que eu estou fazendo, né? E aí a gente vai entrar bastante nessa questão do social, justamente olhando para dentro da organização, né? A gente percebe, e principalmente vindo de 2 anos aí já de pandemia, né? Como que está a saúde mental das pessoas que estão trabalhando aqui na minha organização, né? Então, isso é realmente bem sério, né? Bem importante. E o impacto que eu estou levando para fora da minha organização também, né? E isso no sentido ambiental, né? É o que a gente consegue ver de uma forma mais fácil, mas não é apenas esse, né? E perceber também a minha organização, qual é o principal item, né? Dentro desses 3 pilares que realmente é importante iniciar, que não se consegue atender a tudo ao mesmo tempo. Então, justamente essa ideia geral de SG para que a gente possa levar para a empresa e entender onde é realmente importante atuar, né? E que o meu impacto ele vai ser maior, né? Então, isso é super importante também. Aqui, a gente está percebendo vários movimentos, né, de organizações emitindo seus relatórios, né, dizendo que estão com ações referente a ESG. Esses relatórios eles precisam ter evidências de que isso está acontecendo. E isso é muito sério, né, até para que não aconteça situações onde as empresas dizem que estão fazendo e não estão fazendo, né, e isso vem à tona. Então, a reputação dessa empresa, ela fica realmente muito fragilizada, né? E aí a gente acaba tendo um efeito contrário. Em vez da empresa, né, realmente mostrar a sua seriedade, né, que realmente entendeu o seu papel e está fazendo ações, ela dizer apenas que está fazendo e não está, né? Então, essa é uma outra questão muito importante também, e a gente vê já casos, né, que apareceram na mídia falando sobre isso. Então, o efeito contrário ele fica bem pior, né? Não é então, dizer que é do bem, é ser do bem, né? Eu acho que a chave é isso, né?
Exatamente. E realmente isso que essas empresas estão dizendo ser feito na prática, né? E quando a gente fala nessa mudança de mentalidade, a gente afeta diretamente uma cultura. E isso é uma cultura que, obviamente, a gente não tem, senão não estaríamos aqui, né, olhando para essas questões e com alertas vermelhos em vários pontos, né? E a gente sabe que mudar uma cultura não é algo que é rápido, né? Mas ela precisa iniciar. Obviamente, dentro das organizações, a gente fala de mudança de cultura desde que eu comecei a trabalhar, e já faz tempo, hein? Então, mas por quê? Pela complexidade de tudo isso, né? Mas se a gente ainda vem falando, é porque é importante, né? Então, esse é outro ponto que eu quero chamar muito a atenção, de que realmente isso seja levado a sério, né? E aqui não importa quantas ações eu vou ter, né, para que eu realmente esteja atendendo esses critérios dos 3 pilares, mas que realmente, se eu eleger apenas um, que isso seja realmente feito da melhor forma, né? Com essa seriedade, com ética, e realmente levando, junto com tudo isso, essa mudança de cultura e de mentalidade, né? E eu vou ter que começar pelo ambiental, né? E por que eu vou começar pelo ambiental? Em todos esses estudos que a gente vem fazendo, né, os treinamentos, essa é uma questão latente e de sobrevivência, né? Então, a gente tem cientistas que já estão debruçados sobre esse assunto há muito tempo, então a gente já tem alertas vermelhos, né? Eles estudaram vários itens, né, relacionados ao meio ambiente, porque eles não entendiam e não existia uma clareza, né? Quais eram esses alertas vermelhos, né? Que o nosso planeta tinha e que limite era esse, né? Então a gente está falando aqui da emissão zero de carbono, né? Mas qual é o limite disso, né? E os outros critérios também. Então eles começaram a estudar tudo isso. E olha só que interessante, né? Eles identificaram que a partir de 1950, que foi quando a nossa economia iniciou, né, uma aceleração, iniciou aquele boom, foi a partir daí que a gente começa a ter indicadores de mudanças tanto no clima como no ecossistema. E eles chamam isso de a grande aceleração. E a partir de todos esses estudos, eles identificaram que o planeta ele tem 9 áreas que são os limites para o planeta estar funcionando. E se a gente extrapola isso, ele não tem condições de se regenerar, né? E desses 9 limites, 3 a gente já extrapolou. Então, por isso que esse alerta ele está vermelho, porque hoje a gente já não consegue pagar essa conta, mais ou menos isso, né? Então, por isso que quando a gente está falando de SG, a gente acaba falando do ambiental, por quê? Porque a gente precisa organizar isso para se manter aqui, para depois vir o resto, né? Então, se a gente não tem a condição do nosso planeta saudável para que a gente possa viver aqui, as outras acabam não acontecendo, né? E nesse estudo, eles já identificaram, né, que esses desequilíbrios, eles afetam diretamente as questões nossas humanas sociais, né? Inclusive, afeta também questão de saúde mental. E quando a gente está, né, com questões de saúde mental, a gente não consegue dissociar isso da nossa vida particular, da nossa vida dentro da organização. Nós somos únicos, né? Então, já se identificou que esses reflexos, e eles falam esgaçar o tecido, né? Então, no ambiental, a gente já,
puxou esse elástico quase até o final, né? 3 itens já está lá, esticadíssimo, né? Os outros 6, eles estão entre o verde e o amarelo. E o social já está esticado, né? E essa questão de pandemia também são movimentos que a gente tem a intervenção humana. Então, isso não é algo lá que a natureza, por si só, está se transformando. A nossa ação humana está impactando nisso, né? Então, esse movimento, né, de que nós humanos interagindo aqui na Terra, a gente mudou, né, clima mudou, coisas do ecossistema, fez com que esses itens, esses limites do planeta, né, estivessem extrapolados e outros indo neste caminho, né? Então, por isso que o ambiental, ele é o primeiro, porque a gente já está com essa conta bem negativa, né? E esse movimento, né, que é o homem, a ação do homem alterando essas questões climáticas e de ecossistema, é um movimento que se chama antropoceno, né? E Charlie, depois eu até tenho um linkzinho aqui de um documentário que fala sobre isso, que é bem interessante, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Porque a gente faz parte, né? E uma questão muito interessante é que nós, né, indivíduos, a gente também produz o carbono. Então, assim, não é a indústria apenas. Nós, na nossa vida diária, a gente também impacta nisso, né? E não tem como dissociar. A gente também vai ter que rever alguns comportamentos, algumas formas, né, formas práticas, eu digo, né, de vida, que acabam levando a gente a contribuir mais para tudo isso, né? Então, é impactante porque, vou dizer da minha experiência, né? Depois que a gente sabe isso, depois que eu soube disso, não tem como diariamente não me pegar em coisas assim, isso aqui está impactando. E aí, como que eu posso mudar? E não é simples mudar, né? Se a gente for ver a questão do lixo que a gente produz, né? É uma questão. Então, tem formas de ser diferente? Tem, mas não é simples, né? A gente não faz isso de um dia para o outro. E estou falando nós como indivíduo. Aí a gente amplia isso, né? E principalmente dentro da organização. Então, também existem vários critérios, né, dessa questão de sustentabilidade ambiental e principalmente olhando toda a cadeia produtiva, né? Então, desde dos fornecedores da organização até o cliente e como o cliente vai descartar o meu produto, a embalagem, enfim, tudo que está relacionado, né? Então, a gente percebe que isso é uma teia. Então, não é eu como o meu fornecedor direto, né? Então, a complexidade disso é muito grande. Então, a estratégia da organização é realmente a gente começar a ter essas equipes, né, e multidisciplinares. Por quê? Porque a gente unicamente não consegue visualizar tudo, né? E aqui também a gente precisa ter essa diversidade de olhares para a gente poder perceber onde tem que atuar, né? E principalmente definir aonde o impacto vai ser maior, né? O resultado vai ser maior, dependendo de onde eu for atuar, né? E aqui também a gente já tem na Europa alguns países já aprovaram aqui uma sobretaxa, né, justamente desses produtos que contribuem mais, né, para a produção de carbono, que é uma tendência para quê? Para que isso seja um estímulo, né, para as organizações olharem para isso, né? Então já é um fato isso, né? Esses são os principais pontos, e como o Charlie comentou, né?
É uma primeira olhada sobre ESG, né? Para a gente saber dentro desse mapa todo onde estamos, né? O que é isso, né? E a partir daí a gente começar a descer, né? A entender mais sobre tudo isso. Charlie, alguma questão sobre o que a gente falou até agora? Eu acho que é importante até, Jana, porque para tangibilizar mais isso até, a gente como pessoas de RH, né, que é o nosso foco, a gente tem que olhar que a forma, o clima que a gente gera dentro da empresa, N fatores, né, que vão afetar no social, que vão afetar na questão de ambiente também. A gente precisa ter isso que não é algo isolado, né? Que tipo, vai em cada um dos negócios, a gente vai ter que analisar o nosso impacto, não tem uma fórmula mágica que resolve tudo, sabe? A gente vai ter que analisar o quanto, se a gente está usando embalagens adequadas, se a gente está usando a logística reversa adequada, se a gente está contratando da maneira correta, se a gente está gerando um clima em que as pessoas não adoeçam, né? Porque muitas vezes algumas empresas literalmente é isso, as pessoas adoecem pelas condições de trabalho, né? Então a gente sempre precisa ter essa visão de que o RH precisa começar a olhar um pouco mais afastado e olhar a empresa como um todo, né? Não só a contratar e demitir e manter as obrigações legais, né? Isso o RH já sabe, mas é importante que ele reflita mais sobre isso, de que ele pode contribuir muito mais no contexto geral, né? Eu acho que é estratégico. O RH precisa ter essa visão estratégica e muito mais ampla do que ele tinha até ontem, né? Porque esse contexto das pessoas e do impacto e tudo passa por todos os setores, né? Não é uma coisa que o diretor vai decidir ou que vai ter um departamento de ESG que vai decidir, né? É cada ato nosso, né? Eu acho que é muito importante fazer essa reflexão, né? Exatamente. E principalmente, Charlie, cada ato nosso, e provavelmente vocês percebem isso no dia a dia, está fazendo com que as pessoas repensem onde estão trabalhando, né? A questão de estar engajada, né? Faz sentido para ela se engajar com os propósitos, né, desta empresa que eu estou atualmente. E a gente vê vários movimentos aí no último ano, né, que é justamente isso, as pessoas pedindo para sair. E uma grande parte delas pedindo para sair para ir para lugar nenhum, né? E aí, o que está acontecendo, né? Eu vejo que é isso que tu traz, né, Charlie? As pessoas estão agora olhando para entender onde é que é o seu lugar, né? O que é o propósito dela e o que está alinhado com tudo isso, né? Aquele ambiente, ele está sendo um ambiente que está me deixando saudável ou está me deixando doente? E num dos nossos grupos de estudo, uma pessoa de RH, ela trouxe uma questão que eles estão percebendo que depois desses 2 anos de pandemia, né, a liderança está muito adoecida. E aí ela trouxe alguns sinalizadores, né, na realidade dela, que os líderes acabaram, de alguma forma, tendo que segurar, né, essa batata quente, né, que foi tudo isso, o trabalho online, o lockdown, dar conta, né, e todos nós tivemos que, de uma forma ou de outra, gerenciar o nosso trabalho em casa, com a rotina da casa, com a rotina da família, né, e isso antes, como a gente estava em ambientes separados, nos protegia de alguma forma. Depois tudo ficou junto, e aí? Né? A gente não estava preparado. E então isso se somou ao que já vinha acontecendo, né? Então o copo transbordou para várias pessoas, né? Então tanto que a gente viu agora, né, que o burnout faz parte do CID, então é uma doença ocupacional. Então isso é mais uma questão que as empresas vão ter que olhar.
porque faz parte do ambiente de trabalho, né? Então, já entrando, né, nesse pilar do social do ESG, a gente tem o capital humano, que é isso que a gente está falando, né? É da porta para dentro da organização. Então, esse passo atrás, né, Charlie, que tu fala do RH, é justamente isso. O que está acontecendo? Como que está esse ambiente? Como estão essas pessoas? E isso a gente consegue olhando os números, né? Entendendo como é que tá os afastamentos, atestados, né? Olhar para a pessoa, não apenas para o que ela está entregando, porque isso também faz parte de um ambiente saudável. A gente vem já de muito tempo sempre tendo que entregar mais e melhor, e estar bem e fazer tudo da melhor forma, né? Só que a gente também tem uma capacidade. E será que nós não estamos com a nossa cordinha também esticada ao máximo? Porque ela vai arrebentar em algum momento, né? Então, esse olhar interno, ele precisa mais ainda, porque a gente sabe que as empresas já olham para isso, né? Mas realmente perceber esses sinais, né? Esse adoecimento. E a gente já tem números, né, de que a maior parte dos afastamentos realmente são por esses transtornos, né? Que as pessoas não estão bem. E isso se reflete, obviamente, nos resultados da organização também, né? Então, é um repensar geral. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais vão querer estar em ambientes que sejam saudáveis, né? A gente procura isso. Por quê? Porque a gente quer ficar bem também, né? E dentro do social, a porta para fora, né, é justamente assim, qual é o impacto que a minha organização está trazendo, né, para o bairro onde está inserida, para a cidade, né, o que ela está levando, né, quando a gente fala de marcas, né, o que essa marca está levando, né, e às vezes tem algo, né, nessas marcas que talvez não sejam o caminho, né? E a gente poder olhar para isso, olhar para a nossa organização, né? E perceber. Isso está contribuindo, né, para o futuro. Talvez contribua para alguma coisa pontual agora, mas não se sustenta, não está alinhado com tudo isso, né? E é complexo, é complexo, porque se eu estou falando o impacto que a minha organização está da porta para fora, imagina a diversidade de coisas que eu tenho ali para também avaliar, né? Então é muito assim, ó, rever qual é a forma que a minha organização tem de fazer negócios, né? E aqui a gente precisa também fazer esse link com os objetivos de desenvolvimento, né, lá da ONU. Por quê? E isso é muito impactante. A fome, né? Esse é o principal ponto que se trabalha, por quê? Porque a gente ainda tem muita gente que não tem o que comer. Então, assim, quando a gente está falando de tudo isso, tem pessoas que simplesmente elas estão tentando sobreviver aquele dia. E isso também é uma realidade, né? Então, perceber como que eu posso impactar isso. E não é apenas em ações sociais, né? Porque muitas vezes as ações sociais, elas acontecem, né? Mas por motivos, sei lá, a economia mudou, ou às vezes a gestão da organização mudou, então acaba não tendo uma continuidade, né? Mas é perceber qual é a minha forma de fazer negócio e como isso vai gerar um reflexo, né? Para que todos nós tenhamos uma sustentabilidade e sim um mundo melhor para viver e todo mundo, né? E às vezes as empresas olham assim, o que que eu vou fazer para ajudar as pessoas, né? Então, tem um monte de ação para a gente que está imerso na questão do RH, por exemplo, quando a gente contrata com diversidade, um exemplo.
Tá? Na hora que a gente cuida para fazer inclusão, que a gente cuida para contratar pessoas de raças diferentes, de culturas diferentes, de idades diferentes, a Jana está envolvida num processo que é em relação a isso da terceira idade, né, de envolver pessoas que são de mais velhas, né, que estão aí muitas vezes ociosas no mercado de trabalho, com uma super experiência. E não é só porque a gente é bonzinho e bonito, não. Porque é importante para a empresa dar resultado para a empresa e a gente consegue contribuir. Né? Então a gente tem que sempre que buscar a sustentabilidade tá, em relação a essas duas coisas. A gente conseguir que o nosso negócio prospere de maneira sólida e que a gente possa fazer ações que também ajudem. Né? Porque na hora que eu faço por exemplo, para o pessoal de TI, né? Na hora que eu crio um programa de treinamento para menores carentes na área de TI, eu estou ajudando a desenvolver novos desenvolvedores de softwares para as empresas e também estou tirando um monte de gente da vulnerabilidade social e levando para uma carreira que paga super bem. Então, a gente tem que olhar coisas que sejam bons para todos os lados. Não é aquela coisa hipócrita de, não, eu tenho que doar dinheiro. Não, é usar de maneira inteligente que a gente consiga ajudar a sociedade, mas que também retorne em forma de negócio, que retorne em forma de contribuição para o próprio negócio. Né? É importante ter essa visão. Não é para ser bonitinho, é para realmente fazer ações que ajudem e que também tragam retorno para o negócio, né? Exato. E nesses estudos que a gente vem fazendo, né, dessa questão das pessoas maduras no mercado de trabalho, né, o que a gente identificou, né, e obviamente dentro daquele cenário que a gente pesquisou, né, pessoas com 40, 45 anos, elas já não têm uma preferência, né, de entrevista, pela idade. E aí, de um outro lado, a gente tem as organizações falando de que as gerações mais novas não ficam, não permanecem, né? E aí começam a ter falas que essa nova geração ela não permanece porque ela não identifica um espaço onde ela possa realmente colocar em prática o seu potencial, né? E por quê? Por limitações da organização, né? Às vezes processos que são mais complexos de ajustar ou que também há uma resistência, né, de mudança. Há também essa nova geração que às vezes ela é impaciente, né? Então tem essa necessidade de que tudo seja muito rápido. E aí a gente tem a experiência desses maduros que já passaram por várias empresas, às vezes, ou situações onde a gente poderia unificar isso, né? Então, ter essa troca de experiência, de conhecimento, então, todos vão ter um ganho, né? Então, como fazer isso, né? E é um desafio, né? E acaba sobrecaindo aqui para o RH, né? Porque o RH que fica com a questão, né? Preciso que contrate. Sim, mas aí eu contrato, a pessoa não fica, ou eu não encontro o candidato, né? Então, são desafios que a gente está percebendo. E uma questão interessante que uma das pessoas do nosso grupo de estudo trouxe, de que, no geral, né, na área de atuação daquela pessoa, ela é uma empresa de consultoria, né, que estuda esse assunto junto com a gente, de que os RHs, eles ainda estão com processos e visões para essas gerações X e Y. E as novas, eles ainda não estão sabendo lidar com isso, né? Então, fica aqui a questão, né? Para vocês também poderem olhar e ver qual é a realidade de cada uma das organizações de vocês, mas isso afeta muito nessa questão do capital humano, né? E que é o pilar, é cada um de nós dentro de uma organização ou dentro desse contexto social que a gente está fazendo o que está posto, né? A nossa realidade é por comportamentos, né? Ações que a gente faz, né? E essa questão do adoecimento, a gente precisa colocar luz sobre isso, sim, né? Para perceber o que ainda é preciso fazer. Muito está sendo feito, tenho certeza absoluta, mas ainda precisamos ter ações nesse sentido, né?
E levando, né, essa questão do social para a estratégia da organização, né? Como eu estou fazendo os negócios. E aqui entra, inclusive, uma questão de empresas, né, que têm uma cadeia de fornecedores e normalmente os fornecedores, eles acabam tendo que se adaptar às regras, né, dessas empresas. E como estão essas regras, né? Uma das questões assim muito latentes que estão vindo no nosso grupo é de que multinacionais elas têm um prazo de pagamento muito longo, então fornecedores que são menores, como que eles lidam com isso, né? Porque provavelmente a questão de caixa não é tão confortável como de grandes organizações. Isso é uma questão que tem que ser olhado aqui no social. Por quê? Porque a minha regra está impactando numa cadeia de pessoas, né? E faz parte, sim, de rever como eu estou fazendo os meus negócios, né? Isso é parte do social e governança corporativa, né? Porque aqui a gente olhou, né, o pilar do ambiental, esse pilar do social, e como que tudo isso funciona, né? Eu preciso ter uma governança corporativa, né, que defina políticas, condutas, como são condutas éticas, práticas, canais de denúncia, toda a parte de auditoria, ou seja, a governança corporativa são práticas de como a gente consegue identificar se tudo isso está acontecendo da forma correta e quando não está, para que realmente os canais adequados recebam essa informação. Porque eu preciso agir, né? E eu tenho que ter um canal aberto para que isso chegue. Que é a única forma da gente fazer essas correções, né? E isso em todas as áreas, né? Principalmente da minha porta para fora, né? Porque às vezes da porta para dentro isso funciona muito bem, mas como funciona da porta para fora, né? É muito mais complexo a gente fazer a gestão, né, do que está acontecendo externamente, mas como que eu deixo um canal aberto para que isso chegue até mim, né? Para que os gestores, né, eles possam olhar para essas questões, identificar esses pontos de melhoria, de adaptação, né? E aqui é um olhar muito aberto para essa questão da mudança de mentalidade e de cultura, porque provavelmente é um dos pontos, e me arrisco dizer assim, mais complexos para a gente atuar. E é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai ter que ir plantando essa semente, tem que cuidar, né? Até essa árvore germinar e realmente crescer. Então, essa parte da governança, ela é extremamente importante. E principalmente para a gente poder identificar se o que eu digo que eu estou fazendo realmente está sendo feito. Eu acho que esse é um dos principais pontos, né? A partir do momento que a gente vê essa incoerência, a gente acaba tendo uma marca na organização, é um carimbo, ó, aconteceu isso, né? E provavelmente as coisas negativas é o que ficam mais latente na memória das pessoas, né? Então, quanto custa para a organização reverter isso, né? Então, é um ponto importante, a gente precisa sim olhar para essas questões e ter provavelmente um grupo, né, porque não é uma pessoa, né, não é eu vou dar esta tarefa. E tem uma metáfora que eu achei excelente, que isso aqui é como lavar uma escada. Eu preciso começar de cima da escada e descendo.
E aqui é a mesma coisa. A alta gestão da organização tem que entender, né, a importância de tudo isso e começar a colocar na própria cultura desse grupo gestor, né? E o RH tem um ponto fundamental, porque o RH tem que ser a área que ela tem que estar inserida em tudo isso, né? Inclusive, a gente vê nas tendências, né, futuras de RH, quais são as principais competências das pessoas. O RH ele é estratégico, ele tem que estar aqui. E é ele que vai ajudar a ter esse olhar, né? Um passo atrás de tudo isso e poder ir pontuando. Olha só, mas essa estratégia aqui, a gente realmente está olhando para a questão ambiental, está olhando para a questão social, e como nós vamos identificar se isso está sendo feito ou não, né? E levar também para esse grupo gestor o que vocês percebem que não está acontecendo, né? Então, nessa questão da porta para dentro da organização, né? Esse ambiente, essa diversidade, né? Vocês estão conseguindo, né? Captar realmente as pessoas, elas estão interessadas em trabalhar na organização de vocês. Por que ela não está? Então, são perguntas que precisam vir à tona, né? Para que a gente inicie essa jornada. E, de novo, não tem uma fórmula mágica, não é um procedimento lá da ISO que eu vou implementar. Isso tem que ser levado para cada organização, para cada realidade, e identificar qual é o ponto, né, que tem o maior impacto e que, se eu atuar aqui, eu vou ter o melhor resultado. E iniciar. Né? Nem que seja um item, né? Mas é importante a gente sair do mesmo lugar, né? E é o passo a passo. Então, é um caminho sem volta, tá? Cada vez mais a gente vai ouvir isso, cada vez mais a gente vai ver o mercado, e isso é mundial, né? Priorizar esses investimentos em empresas que já estão comprovando, né, essa prática, o atendimento desses critérios de sustentabilidade, e a mudança de comportamento individual, né, porque cada vez mais a gente percebe que precisa mudar alguns comportamentos, e isso é influenciado, né, na nossa prática de compra, e é uma cadeia. Então, eu vou deixar de comprar tal produto, eu vou deixar de comprar de tal marca, enfim, né? Estou trazendo aqui exemplos bem simples só para materializar tudo isso. Então, é uma teia, tá tudo interligado. Pegando o gancho, Jana, a gente falou bastante de LGPD nos últimos anos, né? E tem batido bastante nessa tecla. O SG não está desconectado disso, tá? Quando a gente fala de LGPD, a gente está falando algo que está dentro de governança, né? Que é eu cuidar com responsabilidade dos dados das pessoas, né? Os dados pessoais das pessoas. E assim como a LGPD, todo o resto de arcabouço de legislação, tanto de segurança, bancária, tudo isso faz parte da governança e acaba caindo dentro do guarda-chuva do SG, né? Então, tipo, dar um exemplo da Skill. Nos últimos meses, a gente fez várias mudanças que muitas vezes os clientes não entendem porque a gente faz, mas são em função disso. Por exemplo, o pessoal gosta de andar com currículo PDF, mandando por e-mail, coisa do tipo, isso é dado pessoal. A gente tem uma opção agora de botar a senha num PDF, né? Tipo, tu gera o currículo em PDF, para encaminhar, tu manda ele com senha criptografada, né? Ou, por exemplo, algo que entrou semana passada, que é, tipo, não é todo mundo que acessa o sistema que pode ver todos os dados da pessoa. Por exemplo, dados mais pessoais, dados de contato, ficam restritos, né? Então, tem que dar uma permissão lá. Olha, esse funcionário pode ver. Mesmo que ele possa participar do processo de recrutamento e seleção, como alguém que faz apoio ou coisa semelhante, a gente tem como bloquear para ele não ver os dados de contato, por exemplo, da pessoa. Então, são várias funcionalidades que entram para cada vez mais ficar aderente. Tá? Cada vez mais ter mais governança. Algumas coisas, por exemplo, o log do que as pessoas fazem. Tudo que faz dentro da skill fica registrado. Né? Se o cara tirar uma pessoa da vaga, se o cara mover de etapa, se o cara subir um vídeo,
tudo fica registrado, justamente para estar compliance com essa questão da governança, né? Então, é muito importante a gente enxergar que o ESG não é algo desconectado longe, tá? Que não tem a ver com a vida da gente hoje, ou que vai demorar muitos anos para chegar. Não, é a gente começar a olhar que esse negócio já está aqui e que não é novo, é algo que a gente já vive. Ele só tem um nome agora que chama ESG, tá? Que está dividido em 3 pilares, que está alinhado em relação aos objetivos e princípios da ONU, mas é algo que nos afeta todos os dias. Tá? É a gente tendo responsabilidade com os dados das pessoas, é a gente cuidando do nosso time, é a gente cuidando das pessoas que a gente vai contratar. Tudo isso está embaixo desse guarda-chuva. O negócio é super amplo, né? A gente precisa ter essa visão, né? E um dos conceitos de sustentabilidade que, para mim, faz muito sentido, Charlie, é a consciência do impacto que eu causo na vida do outro. E isso afeta o sistema como um todo. Então, nada está desconectado. Então, precisou uma lei geral de proteção de dados para que eu respeitasse aquela pessoa, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, é uma coisa, é uma essência, mas que a gente está desconectado dessa essência, né? E isso também vem muito ligado a essa questão da diversidade, né? Então, proteger essas pessoas, né, para que elas realmente elas possam ser tratadas da mesma forma, né? Uma equidade aqui. Então, são assuntos complexos, sim. Eu vejo que o RH ele está totalmente inserido nisso, né? Nem que ele vai ser a área, né, que vai estar lá sempre dizendo, tá, e tal item, e aqui, porque não vai ser, isso não vai ser fluido de repente dentro da organização, né? Mas tem que ter alguém que lembre sempre, beleza, então agora vamos olhar essa estratégia aqui que a gente está definindo sob a ótica do SG. Que além disso a gente vai poder fazer, né? Então, para mim é claríssimo isso, né? E olha a importância, né, que essa área tem dentro da organização e para fora da organização também, né? Não tem como desconectar. Isso aí. A gente já está com o nosso horário no finzinho, né? Mas tem uma pergunta do Felipe ali. Fontes, ele usou o termo relatório, exemplos de relatórios que a gente pode ter de informações do que está acontecendo ou que medem isso, tá? Eu ampliaria um pouco a pergunta. Que fontes de informação as pessoas podem ter para isso, Jana? Tem, e até, Charlie, eu não estou com o site aqui, mas existe um site onde tem, eu vou chamar de padrão de relatório, tá? Esses critérios, hoje, eles não são critérios padronizados, tipo assim, tem o item A, tu tem que ter nota X, não é assim, tá? Mas existe esses padrões de relatório, são 2 padrões que existem, que são esses guias, tá? Eu consigo te mandar esse site depois. Eu não sei se tu consegue distribuir para o pessoal. Consigo, Jana. A gente manda sempre um e-mail da gravação do evento e eu consigo inserir isso no e-mail da gravação. Só vou te pedir para mandar hoje, tá? Porque a ideia é a gente já Tá, mandar, disparar até o fim do dia esse e-mail, tá? tranquilo. Beleza, porque aí eu acho que é bem legal, é um guia, né, para isso e iniciar, né? Isso aí. Jana, a gente já estamos chegando às 10 horas, passou voando, foi Passou voando, né? muito bom o nosso papo. Brigadão. Nossa, Eu eu te que agradeço agradeço. de coração aí, foi ótimo, acho que foi bem esclarecedor. Agradeço a todos que participaram. E eu fecharia dizendo que não olhem o SG como um alienígena, um ser de outro planeta. Ele é algo que já está aqui, já vive entre nós, né? E a gente está entrando em contato, que a gente ia se apropriar do conceito e trazer isso para o RH para se aproximar da gestão, porque a gestão já está escutando sobre SG há bastante tempo. E se a gente tiver esse mote para sentar e conversar agora, vai evitar um monte de problema no futuro. Eu acho que é importante a gente começar a alinhar a estratégia de RH para isso, né? Exatamente.
e realmente se debruçar, né? Tem que estar na agenda. Se a gente não coloca na agenda, a gente não começa, né? Isso aí. E Então, agradeço aí a oportunidade, agradeço a todos vocês pelo tempo, né? Que o tempo é para nós é o mais precioso que a gente tem. Espero ter contribuído e Charlie, estou à disposição aí no que vocês precisarem. perfeito. Então tá. Obrigadão, Jana, e a gente se vê na próxima aí, pessoal. Grande abraço. Abraço, gente, muito obrigada. Ótimo dia. Ótimo dia.